Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbio, no livro de Provérbios 31, do versículo 1 em diante. Amém? Provérbios 31, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que você pode perguntar, você pode tirar sua dúvida, de repente você aprendeu diferente, então você pode nos ajudar, aleluia, com a sua pergunta, e dentro do possível estaremos respondendo. Está aqui o pastor José, o presbítero Marcelo, está o diácono Ivani, o diácono Marcelo aí, todos os irmãos prontos, preparados para, se eu não souber responder, aleluia, nossos irmãos nos ajudam na resposta dentro da palavra do Senhor, né? Provérbios, capítulo número 1, capítulo número 31, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Falei na última vez que eu estive aqui que da próxima vez que nós viéssemos, nós estaríamos trazendo um estudo de doutrina, né? Glória a Deus. Então, isto é doutrina do nosso ministério. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe, como filho meu, como ao filho do meu ventre, e como ao filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força, nem aos teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos, os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos amados? Aleluia. Vamos falar a respeito do vinho, da bebida alcoólica, da champanhe, da cerveja sem álcool, do vinho sem álcool, essas coisas, porque hoje nós estamos no mês, né, no mês de festividade, que é o mês de Natal, o Ano Novo, onde a gente se reúne com a família, né, todo mundo vem e acaba fazendo aquela festa com os familiares. Só que aí o que acontece? Quando nós fazíamos essa festa no passado, os nossos parentes se alegravam junto conosco. E agora, os nossos parentes que estão lá do outro lado, no interior, eles vêm com aquele pensamento: veja, ó, chegar lá em São Paulo, encontrar com o Sérgio, lembrar do nosso tempo, poxa, que legal, tal. Então eles vêm com esse pensamento, com o mesmo pensamento do passado. Só que quando eles chegarem aqui em São Paulo, agora ele vai encontrar um novo Sérgio, vai encontrar agora um irmão, alguém que é crente, alguém que está na igreja, e os costumes agora são diferentes. Então vai haver aquele choque. E muitas das vezes o cristão, o crente, para não ficar de canto, para não ficar de lado, ele acaba cedendo a maneira de vida passada. Para ele não ficar como um crente quadrado, ele acaba deixando-se levar e participando e tendo ali aquela comunhão juntamente com a família. Então é importante que a igreja do Senhor Jesus tenha de antemão um ensinamento, um estudo, para poder, aleluia, se comportar de uma maneira gloriosa,
que não dê escândalo nem para judeu, nem para grego, que todos possam sim ver Cristo em nós. Então, eu queria saber de você, o que você acha? Independente do que a igreja fala, dentro de você acha que deve beber? Você acha que não deve? Você acha que um pouquinho só de vinho não vai fazer mal? A champanhe, eu acho que a champanhe tem muito pouco álcool, então champanhe não tem problema nenhum. Eu acho que beber a cerveja sem álcool não tem problema. O vinho sem álcool, acho que não tem erro nenhum, não vou dar escândalo. Como que é dentro de você? Ou você acha assim, não deve, não pode, não tem como? Como que está dentro de você, no teu espírito, na tua alma, no teu coração, essa questão da bebida alcoólica? Como que está dentro de você? Traz isso para você nesse momento. Traz isso dentro de você. Eu acho que não. Uns dizem que não, outros dizem, acho que tudo bem, não tem problema. Outros dizem que sim. Como a palavra do Senhor diz que um faz diferença entre dia e outro faz diferença entre a noite. E outro julga iguais o dia e a noite. Quero trazer dentro de você. Porque a palavra do Senhor está falando aqui, que não é próprio dos reis beber vinho e nem bebida alcoólica, bebida forte. E aí a mãe do rei Lemuel, ela dá um conselho para ele. Faz o seguinte, dá vinho para os pobres, para que eles tomem do vinho e se esqueçam da sua pobreza. Eu trabalhei muitos anos com pessoas, com os mendigos. Eu trabalhei muitos anos com mendigos, trabalhando, evangelizando eles. E todas as vezes que eu ia evangelizar eles já estavam bêbados. Os que não estavam, mais tarde ia ficar. Aí eu pregava o evangelho, repreendia os espíritos malignos que habitavam na vida deles. E depois, no outro dia, continuava a mesma coisa. Mas eu continuava com a mesma fé. Eu não deixava minha fé vacilar, porque sabendo que amanhã ele ia estar bêbado. Mesmo a palavra de Deus dizendo que não é certo, não é correto. Mas eu tinha um entendimento da qual eu pensava assim, como eles não têm o que comer, e é complicado você ficar o dia todo sem comer. Então às vezes você dava um dinheiro para ele, R$1, você fala assim, poxa, se você pegar R$1, então por que você não vai na padaria, não compra lá 3 pãozinhos e não come? Porque aqueles 3 pãozinhos não vai fazer o efeito que faz um goratinho de cachaça. Se ele tomar aquele goratinho de cachaça, ele vai passar o dia todo, não vai ter fome, e vai anoitecer, vai tomar mais outro goratinho, e acabou o dia para eles passarem. Agora, se ele comprar 3 pãozinhos, ele vai comer aqueles 3 pãozinhos, e daqui 5 minutos está com fome de novo. Porque aqueles 3 pãozinhos não vai fazer o efeito que deveria fazer para que ele pudesse se sustentar o mês todo. Então é o que diz aqui a palavra do Senhor, dá o vinho, dá a bebida para os pobres, para os necessitados. Para quê? Para que eles possam tomar, ficar bêbado e esquecer da sua pobreza, esquecer da fome, esquecer das dificuldades, fica lá jogado, largado. Então muitos pobres, muitos mendigos fazem isso. Eles tomam a bebida alcoólica para esquecer a fome, para esquecer o problema. Então quando você encontrar o mendigo, não acusa ele não fala assim, não, isso aí é um vagabundo, isso aí não quer saber, não, nada disso. A gente nem faz ideia por que o cara toma cachaça pura. Muitas das vezes o cara toma aquilo porque o cara fala assim, é só o que eu tenho, e se eu ficar são, eu não tenho mais força para procurar comida, eu não tenho mais força para andar, então eu vou tomar, vou ficar caído aqui, seja o que Deus quiser. É o que acontece com os mendigos. Aleluia. Abre a palavra do Senhor, aleluia, em Provérbios 23. Provérbios capítulo número 23. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Eu quero que você ainda continue dentro de você, no teu coração, o que você acha com respeito à bebida alcoólica, ao vinho, a champanhe, a caipirinha, a vodka, marula, tem um negócio chamado marula, não tem? Você bebia marula, que eu sei que o pé dele estava inchado, já pé quadrado, cara,
Assim, agora melhorou, mas antigamente era assim, glória a Deus. Aleluia. Tem marula? Tem, né? Tá vendo? Falou a voz da experiência. Isso é muito mentira. Por isso que o camarada tem casa, tem família e continua e se embriaga todo dia. Tá errado, né? Ele não precisa beber. Provérbios, nós estamos em Provérbios 23. Provérbios 23, versículo de número 29. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 23 e no versículo de número 29. Todos acharam? Amém? Diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o bacílico picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. E será como que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Amém? Então a palavra do Senhor está falando aqui que não é para nós olharmos para a beleza da bebida, quando estiver resplandecendo, quando aquele copo tivesse suado, escorrendo assim, você olhar aquele vinho vermelhinho, geladinho, meu Deus do céu, a coisa mais gostosa do mundo, não olhe para ele, é o conselho da palavra do Senhor. Quando você fala assim, nossa, está enchendo minha boca de água, chegar assim para você, teu irmão, que gostoso esse vinho aqui, esse vinho aqui eu guardei para você, desde o ano passado deixei conservando lá, é seu. A Bíblia fala assim, não faça isso. A Bíblia está dando conselho, não, aleluia, não faça isso, não olhe para ele, não aceite. Por quê? Porque ele é belo aos nossos olhos, mas no fim, ele vai picar como uma cobra. No fim, ele vai trazer problemas, dificuldades para a sua vida. No fim, você vai fazer como, aleluia, um homem que briga, apanha, amanhece todo quebrado porque tomou uma surra. Sabe que a palavra do Senhor fala assim, aleluia, deixa eu ver aqui, no versículo 35, e dirás, espancaram-me e não me doeu. Estava bêbado, né? Ia doer como? Bateram-me e não o senti. Quando virei despertar, ainda tornarei a beber, a buscá-la novamente, outra vez. Então, o vinho, a bebida alcoólica, a função dele é de viciar. Então, o camarada, ele bebe, e quando ele bebe, ele fica esperto. Aí ele canta, aí ele dança, aí ele faz gracinha, aí ele faz tudo. E muitas das vezes arruma até briga. Muitas vezes, aleluia, atrapalha a vida da família. Muitas das vezes destrói a si mesmo. Acaba com o seu trabalho. Falta no serviço, perde o emprego, aí a família passa necessidade e o camarada não consegue ver que aquilo é por causa da bebida. Ele acha assim, quando eu quiser parar, eu paro. Só que o cara não consegue perceber que já perdeu o emprego e não parou com a cachaça. O cara não consegue perceber que já perdeu a esposa está indo embora e ele não parou com a cachaça. Ele não consegue perceber que os filhos já não olham mais para ele como pai, já não fala mais com ele como pai, e todavia ele ainda não conseguiu parar com a bebida, e diz dessa maneira, quando eu quiser parar, eu paro. Mas a palavra do Senhor está falando assim, bem ao contrário, quando despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez.
Quer dizer, então o cara, ele se complica todo, o cara, ele se desfaz todo, e depois ele volta de novo a beber. Ele volta de novo a usar a bebida alcoólica. Então, não é próprio dos reis, não é próprio daqueles que servem a Deus, se entregar à bebida, aceitar a bebida alcoólica, seja qual for, seja de qual maneira que for. Eu frequentei os Alcoólicos Anônimos, quando eu estava trabalhando com os mendigos, então eu frequentei muito tempo os Alcoólicos Anônimos. E os Alcoólicos Anônimos, eles fazem assim uma roda, e todo mundo conta a sua experiência, como que eles passaram, como que eles conseguiram aceitar que eram alcoólatra, e como que eles estavam lutando para permanecer sem a bebida. Então eles falavam assim, olha, depende de cada pessoa. Tem pessoa que toma uma garrafa de vodka e para ela continua a mesma coisa, mas ela é alcoólatra e ela não percebe que ela é alcoólatra. Por quê? Porque ela bebe uma garrafa de vodka, não tem erro algum. Agora tem camarada que bebe um copo de cerveja, aí já começa a dar show de graça. Aí quer bater na polícia, quer bater no médico, quer bater na esposa, quer bater em todo mundo. E o que esse cara bebeu? Um copo de cerveja. Então, irmãos amados, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Nós viemos desta maneira. Muitos dos meus irmãos que hoje estão aqui assentados no banco, também tiveram dificuldade com a cachaça, com o álcool, com o vinho, com a cerveja. Agora, será que é certo nós ficar brincando com a nossa sorte? Será que é certo nós pegarmos, é só um copinho, é só um final de ano, é só uma festa com a família? É o que o diabo precisa para te derrubar. É só esse pouquinho que o diabo precisa para fazer você perder a fé, perder a esperança, não querer mais saber de Deus, não ir mais para a igreja. É um pouquinho só para você perder o controle da tua vida. Então, o mais certo é você o quê? Se afastar, se distanciar, porque a cachaça, porque a bebida alcoólica não traz paz para ninguém, não traz resultado bom para ninguém. É só problemas, e mais problemas, e mais problemas, e mais problemas para a nossa vida. Então talvez você seja uma daquelas pessoas que pensa assim, mas pastor, um golinho só não tem problema. Eu digo para você, tem problema sim. Mas o ano passado eu tomei, o ano retrasado eu tomei, mas esse ano não tome. Esse ano, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma posição de dizer, eu não tocarei na bebida alcoólica. Eu não provarei o vinho, a cerveja, a champanhe, seja o que for, não farei parte disso. Abre a palavra do Senhor, glórias a Deus. Provérbios 20, aí em Provérbios capítulo de número 20, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O problema é a liberdade que a gente dá para nós mesmos. Quando você se dá a liberdade, você se prende sozinho. Quando você se dá a liberdade, você deixa com que as suas mãos, os seus pés sejam algemados e se tornar escravo novamente por causa da liberdade. Olha aqui, Provérbios 20, diz assim, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Glória a Deus. O vinho é o que? Alvoroçador. Alvoroçador, é isso mesmo? Aleluia. O vinho é escarnecedor. O que é escarnecer? Escarnecer é zombar. Quando o pai de família ou a mãe de família é uma pessoa excelente, é uma pessoa maravilhosa, quando está sem bebida, todo mundo fala, esse é um grande homem quando está sem beber, mas quando bebe, não tem quem aguenta. Esta mulher é uma ótima mulher, uma ótima mãe de família, sem beber, mas quando bebe, por quê? Porque ele é escarnecedor, ele é zombador, e todo aquele que se entrega a esse tipo de vício, está se colocando na posição de ser zombado também.
O cristão, quando ele se dá nessa liberdade de beber a bebida alcoólica, ele está dando liberdade para as pessoas, próprio da família, zombar dele. Falar, e aí, irmão, toma um golinho, irmão. Ô, irmã, o pastor não está vendo não, pode tomar só um golinho. E ali você está perdendo a tua moral. Ali você está perdendo a tua posição de homem de Deus. Ali você já não tem mais, aleluia, aquele temor das pessoas falando assim, olha, o meu pai realmente é um homem de Deus. Olha, o meu esposo realmente é um homem de Deus. A minha esposa é uma mulher de Deus. Quando nossos parentes, eles começam a zombar de nós, a nós não ligar mais para o que nós falamos, é porque nós estamos dando ocasião para eles. Então, jamais eu posso deixar com que isso aconteça com a minha vida. Sendo eu um homem de Deus, sendo a minha irmã uma mulher do Senhor, jamais podemos. Eu lembro que quando Ana, aleluia, ela estava ali na oração, que Eli achou que ela estava bêbada, porque ela estava só movendo a boca. Aí Eli falou assim, mulher, aparta de ti o vinho. Ela disse, ó meu Senhor, não me toma como filha de Belial. Não, o que eu estou fazendo aqui eu estou falando da amargura do meu coração. Eu estou falando do meu espírito que está quebrantado. Então Ana, ela tinha em sua mente que eram as filhas de Belial que se entregava à bebida, que se entregava ao álcool. A ela não, que era uma mulher de Deus, que era alguém que temia ao Senhor. Não, ó meu Senhor, não me tome como filha de Belial. Não me tome como alguém que não conhece a Deus, que não tem temor do Senhor. Então acontece isso quando o homem, quando a mulher, quando ele, aleluia, se dá ao luxo de querer tomar só um golinho, só um pouquinho só. Aqueles que estão olhando vão dizer, é um filho de Belial, é alguém que não conhece a Deus, é alguém que não tem andado com o Senhor, é alguém que não tem aprendido da palavra do Senhor nosso Deus. E quem é você? A palavra do Senhor diz, o apóstolo Pedro escreveu, que nós somos pedras vivas, sacerdócio santo, o povo eleito, a nação santa, escolhida pelo nosso Deus. Então é isso que nós somos, e não filhos de Belial, não aqueles, aleluia, que tem prazer no álcool e no vício do álcool, jamais, de maneira alguma. Olha aí, abre a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 9 de Gênesis, glória a Deus, aleluia. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos podem fazer, se tiver alguma dúvida, pode fazer. Lucas também fala sobre o vinho. Sobre o vinho, né? Lucas 1, versículo 15. Depois a gente vê lá. Gênesis 9. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 20. Aleluia. Deus seja engrandecido, Deus seja louvado. Aleluia. Todos nós, oi, pode. Foi Noé que foi o primeiro homem que descobriu o vinho, Isso, muito bem. Tá, vamos ler essa parte mesmo. Noé, ele plantou ali a sua vinha ali e chapou o coco e ficou deitadão lá no chão lá. É esse mesmo. Gênesis 9, 20 diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lo saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos teus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor,
Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alarga Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Amém? O vinho trouxe para essa família o escândalo. Por quê? Porque o seu filho mais novo zombou do teu pai, olhou a nudez dele, mas a culpa não foi do moleque, que moleque é bagunceiro mesmo, moleque é terrível. Olha lá, Jafé, olha lá, pai peladão lá. E os outros que eram mais velhos falaram, não, isso está errado, não pode ser assim. Mesmo que o pai está bêbado, mesmo que ele está fora da razão dele, mas nós devemos honrar ele. Não vamos olhar a nudez do nosso pai, não. Então colocaram uma capa de costa e foi chegando perto dele, cobriu ele, sem olhar a nudez dele, saiu e deixou ele lá bêbado lá, coberto agora. No outro dia, acorda Noé, pelado, sem roupa. Meu Deus do céu. E ainda sabe que o filho zombou dele, o filho mais novo. Aí o que ele faz? Ele amaldiçoa o filho. Ele traz para dentro da casa a maldição. E além de trazer maldição, ainda traz divisão, separação, diferença. Ele diz, Canaã seja maldito, Cão seja maldito, Jafé e Sem seja abençoado. Fez diferença entre filhos. Fez divisão no meio da família. Então tudo isso por quê? Por causa de uma cachaça, por causa de um vinho, por causa de uma bebida. Então os irmãos vê que muitos lares aí afora estão destruídos por causa da cachaça, e vai ser nós que vamos aceitarmos essa situação na nossa vida. Vai ser nós que vamos brincar com fogo, para depois nós acabarmos trazendo maldição para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nossa esposa, nossos pais, nossa família. Eu estou fora. Jamais, irmãos amados. A bebida, ela é zombadora, é escarnecedora. E isso nós devemos trazer dentro do nosso coração. Se você ainda tem dentro do teu coração que um pouquinho só não faz mal, eu te digo que faz mal sim. A Bíblia está mostrando aqui que faz mal sim, um pouquinho só faz mal. Aleluia. Aí alguém chega e fala assim, mas pastor, Jesus não transformou a água em vinho? Transformou a água em vinho. O mestre Sala falou assim, olha, todo mundo pega o vinho bom e dá logo de começo. Aí quando está todo mundo já alegre, já está todo mundo cheio, aí pega o vinho inferior e entrega, que aí ninguém vai perceber se é ruim, se é bom, está todo mundo já legal. Só que você fez diferente. O melhor vinho você guardou para o final. Então, o vinho que Jesus transformou não era aquele vinho que fazia o camarada vomitar, rolar em cima do vômito, chegar em casa quebrando, chutando a porta. Não era esse vinho que Jesus fez. O vinho que Jesus transformou é o vinho da alegria, que traz comunhão, que traz paz, que faz, aleluia, se abraçar e dizer glória a Deus, vamos servir ao Senhor. É o vinho da alegria. Não é o vinho alcoólico, aleluia, que escarnece, que faz a pessoa ser humilhada na presença do Senhor, na presença das pessoas. Então, você pode até declarar, Jesus, ele transformou em vinho, só que o vinho de Jesus Cristo é o vinho da comunhão, não é o vinho do desprezo, não é o vinho da separação, não é o vinho da zombaria. É vinho, mas é o vinho, o melhor vinho. Esse sim é o vinho da alegria do Deus Todo-Poderoso. É o vinho que alegra a alma e o espírito. Não é o vinho que faz a carne, aleluia, ficar sendo zombada no meio da família, no meio do povo, não. Glórias a Deus. Abre a palavra do Senhor, aleluia.
Isaías 28, glória a Deus. Deixa eu olhar ali para o relógio, que a gente tem bastante passagem, mas às vezes não dá para acompanhar todos não. Glória a Deus. Isaías 28, o importante é que você, aleluia, entenda, glória a Jesus de Nazaré, que não é próprio daqueles que servem a Deus, que um dia se entregaram ao Senhor, que um dia confessaram a Jesus Cristo, não é próprio deste, aleluia, se unir, se aceitar da roda dos escarnecedores e participar das bebidas alcoólicas, aleluia, que é oferecida ali, aleluia, na roda dos escarnecedores. Aleluia. Glórias a Deus. Isaías 28, glória a Jesus de Nazaré, diz assim, versículo 1 em diante, até o versículo de número 8, fala assim: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma torrente de destruição, e como uma tempestade impetuosa de águas que transbordam, violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como figo antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão o engole. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo, e será espírito de juízo para o que se aceita a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado ou ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regras sobre regras, regra e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por língua falará este povo, ao qual diz: este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor está falando aqui, irmãos amados, que coisa interessante, que até mesmo o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, por causa do vinho. E quantos não são os ministros de Deus que pela liberdade têm perdido a comunhão com o Senhor? Homens de Deus, mulheres de Deus, que começaram pelo Espírito e agora estão terminando pela carne. Começaram, aleluia, no caminho certo, e agora, por causa da liberdade, mas é só um pouquinho só. Eu sou pastor, é só um pouquinho. Sou missionário, é só um golinho. E aí acabam errando, tropeçando nas visões e nas revelações do Senhor. Não é próprio de nós, irmãos. Eu posso até querer me orgulhar e falar assim: bom, eu sou pastor, eu não tenho ninguém para querer me mandar, me doutrinar, porque eu sou pastor.
Se eu quiser, eu bebo. Se eu quiser, eu bebo. Ninguém tem que falar nada para mim, porque eu sou o pastor. E isso está no erro. Isso está errado. Por quê? Porque os profetas do passado erraram por causa disso. Os sacerdotes do passado erraram por causa disso. Porque eles não tinham quem, aleluia, os apontasse. Eles achavam que podiam, achavam que tinha direito, achavam que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E aí, perderam, e o Senhor foi contra eles. Então, irmãos amados, não tem esse, desde o maior ao menor, por ser humano, por estar apto a se viciar, a perder a graça de Deus, não é próprio do servo do Senhor beber a bebida alcoólica. Amém. Não é próprio nosso, aleluia, nós queremos, aleluia, tomarmos a bebida alcoólica. Aí alguém fala assim, mas pastor, mas e a champanhe sem o álcool? A cerveja sem álcool? O vinho sem álcool, que hoje em dia tem vinho sem álcool. Hoje em dia tem champanhe sem álcool. O que vai ser a maior festa para o povo. Ainda assim, eu permanecerei na promessa do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, irmãos amados? Porque se você toma uma cerveja sem álcool, a sua consciência vai dar liberdade futuramente de você voltar a beber. Se você bebe o vinho sem álcool, futuramente você vai voltar a beber. Por quê? Porque a luta contra o vício e contra o álcool é uma luta constante. É uma luta constante. É por isso que as pessoas dos alcoólicos anônimos, eles falam assim, hoje mais um dia eu não bebi. Ele sempre tem dentro dele que ele é viciado. E que ele mais um dia ficou sem beber. Então essa é a mentalidade daqueles que frequentam os alcoólicos anônimos. Olha, eu estou até há 10 anos sem beber. Mas ele não fala, eu estou livre da bebida. Ele fala que ele está há 10 anos sem beber. E ele sabe que se ele beber um gole, ele volta tudo de novo. Eu estou há 22 anos, irmãos amados, sem beber. Então por que agora eu vou dar essa liberdade? Por que agora que eu vou tomar um golinho só de uma champanhe sem álcool, de um vinho sem álcool, de uma cerveja sem álcool? Por que agora eu vou começar a vacilar e ficar em cima do muro? A palavra do crente é assim, ensina, não. Ou eu bebo, ou eu não bebo. Ou eu concordo, ou eu não concordo. Então não fique em cima do muro. Não, eu estou bem. Estou 22 anos tomando guaraná, tomando suco natural, suco artificial. Estou bem assim e não preciso de mais nada. Não preciso, aleluia, dar lugar para o inimigo agir na minha vida e destruir tudo de novo. Já alcancei uma posição boa. Já estou há um bom tempo longe da bebida. Assim também é o meu irmão e a minha irmã. Assim também somos todos nós. Quanto tempo faz que você não bebe? E é uma coisa interessante, né? Porque o crente, ele fica o ano todo sem beber. Ele passa o ano todo sem beber. Mas chegando no último ano, no último mês, no mês de festa, ele vai dar essa liberdade. Você não venceu o ano todo? Que custa você ficar firme mais um mês? Venceu o ano todo. E aí o que vai acontecer? Todo mundo que trabalha fechado, que recebe cesta de Natal, lá vai estar lá os 5 litros de vinho. Vai estar lá a champanhe. O que eu vou fazer com ela? O que não é bom para mim, não é bom para o meu irmão também. É difícil você pegar e virar ela todinha assim na privada. O coração talvez possa até entristecer, você fecha o olho e deixa ir embora. Depois, quando acabar, você joga o litrão fora e aí passou. Você venceu. Você venceu o vinho, você não foi vencido pelo vinho. Você venceu o vício, você não foi vencido pelo vício. Pega champanhe, estoura, joga fora, pronto. Aí você vai ficar mais um ano, vai fazer igual os alcoólicos anônimos. Mais um ano eu ainda não bebi.
mais um ano e eu venci. E aí a coisa continua sendo, passa a ser natural para você. Você passa a não ter mais aquela vontade, aquele sufoco para beber. Por quê? Porque você já colocou dentro de si, você já venceu a sua carne, você já venceu o vício. Então não dá essa liberdade no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero ir agora para o Novo Testamento, tá? Em nome do Senhor Jesus. Qual que é Lucas quanto? Lucas 1:15. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 15. Glórias a Deus. Nós vamos entrar agora para o Novo Testamento, para a gente saber o que o Novo Testamento fala a respeito da bebida alcoólica. Glórias a Deus. Já ouvi muitos testemunhos de missionários que eles vão para Portugal. E lá em Portugal, o vinho faz parte da cultura do povo de Portugal. Só que, aleluia, muitos missionários vão lá para Portugal e acabam tomando, porque toda casa que você vai, antes do almoço, eles vão tomar um gole de vinho. Daí, o missionário, por falta de permanecer, ele, para não escandalizar o Evangelho de Jesus, toma um golinho. Aí depois volta de Portugal para cá, viciado. Aí chega aqui, tem que ser recuperado, tem que entrar em casa de recuperação, tem que ser feito um grande trabalho para recuperar aquele missionário que foi para Portugal e acabou se viciando lá. Mas, irmãos, a nossa cultura aqui também, nossa cultura não é samba, mulher e cerveja? É a cultura. Aí chega aqui o missionário aqui, ele vai participar do samba da mulher e da cerveja? Não, ele vai continuar na posição dele. Nem samba, nem mulher e nem cerveja. Pronto. Quer dizer, então, você vai para Portugal, é a cultura, o vinho, você vai participar? Vai depender do que está no teu coração. Não, meu irmão português, almoça, come, depois nós falaremos de Cristo. Pronto. Ele foi aprovado, porque não tem vínculo lá. Corretamente, ele foi aprovado em nome do Senhor Jesus. O português falou assim: eu pensava que você é igual aos outros missionários, hein? Você é de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Lucas capítulo de número 1, versículo 15. Glória a Deus. O que diz aqui? Aleluia. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Então aqui está falando de João Batista, né? Aleluia. João Batista seria grande diante do Senhor. É interessante. Glória a Deus. Gostei dessa palavra. É interessante. Por quê? Porque o anjo, ele diz que João Batista seria grande diante do Senhor. Aí ele pega e dá algumas características. Por que ele seria grande? Ele não beberá vinho e nem bebida forte. Glória a Deus. Aleluia. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, o anjo está colocando característica de alguém que é grande diante de Deus, é alguém que não bebe bebida forte, nem bebe vinho, mas pelo contrário, é cheio do Espírito Santo. Aleluia. É cheio do Espírito de Deus. Esse é grande diante do Senhor. Glória a Deus. Então, se eu quero ser grande, se eu quero ser uma pessoa reconhecida diante de Deus, afasta-te do vinho, afasta-te da bebida forte e se encha do Espírito Santo. Aí Deus vai falar assim: esse é grande diante de mim. Esse é um homem grande, uma mulher grande na minha presença, né? Aqui em Lucas mesmo, glórias a Deus, Lucas capítulo de número 21, Lucas 21, glória a Jesus de Nazaré. Lucas 21, versículo de número 34. Glória a Deus e glória a Jesus. Lucas 21, versículo de número 34. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém? Todos acharam? Diz assim: Jesus falando para os seus discípulos: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida,
e venha sobre vós de improviso aquele dia. Amém? Então é o próprio Jesus que está dizendo: olhe por você mesmo, não deixe o seu coração se encher de glutonaria, de querer comer, eu quero só festa, eu quero só alegria, e de embriaguez, ou seja, o camarada beber e se esquecer da salvação, da vida eterna, que Jesus Cristo está voltando, se esquecer da graça do Senhor. Então o próprio Jesus está dizendo: é você, Marcelo, olhe por você, olhe por você, olhe por você, olhe por você. Ah, mas o irmão fulano e a irmã fulana toma, olhe por você. Ah, mas a igreja fulana e a igreja fulana, olhe por você. Fala. Aqui fala de glutonaria também, né? Quando come muito, não é? É o vício da comelança. Comer bem não faz mal. Faz mal é comer além do normal. Comer bastante, se for refrigerante, tem problema não, vai encher a barriga. Não, encher a barriga não. Comer bem é bom. A pessoa comer ao ponto de não estar mais aguentando, não aguento mais, mas está comendo, ao ponto de chegar a vomitar. Isso é glutonaria, é gula, né? Mas comer bem, faz aquele pratão assim que o camarada: cadê você? Não tem problema não, tá bom? Glória a Deus. Oi? Cadê o irmão? Glória a Deus. Aleluia. Não tem problema não. Vamos lá, glória a Deus. Romanos capítulo de número 13. Romanos 13. Aleluia. Agora, a partir daqui do livro de Romanos em diante, nós vamos estar vendo a teologia de Paulo, tá bom? Nós vamos estar vendo o que Paulo pensava a respeito da bebida, aleluia, o que ele pregava para a igreja primitiva com relação à bebida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, a teologia de Paulo, o que Paulo ensinava à igreja, e nós devemos andarmos nesse fundamento, no fundamento apostólico. Glórias a Deus. Então, Romanos capítulo número 13 e no versículo de número 13. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Então o que Paulo está dizendo aqui? Para nós não andarmos em bebedices, em bebedeiras, não andarmos no vício da bebida, para nós não nos darmos cuidado dos vícios da carne, nem nas suas concupiscências, nos pecados da carne. Então Paulo coloca aqui a bebedeira, o vício da bebida, como um dos pecados da carne, uma das concupiscências da carne, tá bom? Então, é o que Paulo passou para a igreja de Roma, para os romanos, que a igreja deveria se abster da bebida e não desse cuidados a concupiscências da carne. Agora, aleluia, 1 Coríntios, capítulo de número 6. Você está em Romanos, o próximo livro é Coríntios. Glória a Jesus. Às vezes você tem dúvida, mas será que pode? Será que não pode? Será que deve? Será que não deve? Eu quero que você pegue essa palavra do apóstolo Paulo, que pelo Espírito Santo falou com respeito ao vinho, com respeito à bebida para a igreja primitiva, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo de número 6, e no versículo de número 10, diz assim, aleluia, glória a Deus: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Amém? Glória a Deus. Então Paulo ele faz uma classificação de várias coisas que vai impedir da pessoa herdar o reino dos céus. E uma dessas características é os bêbados, é os que se entregam à bebida, os que, aleluia, têm prazer no vício. Esses não herdarão o reino de Deus. Então isso aí é para nós podermos entendermos o pensamento de Paulo, o que ele recebeu do Espírito Santo, o que ele estava passando para o início da igreja, como a igreja deveria andar dali em diante. Olha, eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento do qual é Cristo. Então o fundamento da igreja no princípio ensina assim: os bêbados não herdarão o reino de Deus. Aqueles que bebem, aleluia, que se viciam, que se entregam ao vício, não terão parte do reino dos céus. Então cabe a nós, mesmo que nós, mas eu gosto de um golinho só, eu gosto só de um pouquinho para abrir o apetite, só um golinho só. Você está lutando para perder a tua salvação. Você está arriscando perder a tua salvação. Eu acho que não perde não, pastor. Eu acho que esse negócio tem um golinho só, eu acho que não. Então a palavra de Deus está mostrando o contrário aqui. Mas a Bíblia está falando que é os bêbados, é os viciados. Mas um pouquinho só de fermento é suficiente para levedar toda a massa. E um abismo chama outro abismo, e um golinho chama um copo, e um copo chama uma garrafa, e uma garrafa chama uma vida ébria nesta terra. Pode. O senhor estava falando, eu lembrei uma vez uma mulher falou assim, ele estava falando do versículo bíblico. Os bebês, mas não embriaguez, mas era suco de uva, né? Se bebesse muito, eu ficava um pouquinho bêbado. Aí a partir dessa daí eu estava falando, não estou embriagado, Jesus mesmo falou, sei lá o quê. Então, é porque assim, as pessoas falam assim, que a Bíblia diz, bebeis, mas não embriagueis. Se diz, eu não encontrei esse versículo, talvez, mas eu acredito que não. As pessoas falam assim, a Bíblia diz que 2000 chegará, mas 2000 não passará. Então as pessoas começam a colocar um monte de ditado que a Bíblia não fala, entendeu? Então, o que a Bíblia está falando aqui, que aqueles que se entregam à bebida não herdarão o reino dos céus. E o que as pessoas falam, sem comprovar dentro da palavra de Deus, a gente exclui, a gente escuta com educação, né? Com educação. Se a pessoa pedir a nossa opinião, a gente mostra que ela está errada, mas descartamos esse conselho, que esse conselho não vem do Senhor. Tá bom? Então vamos lá, aleluia. Gálatas, capítulo de número 5. Você está em Coríntios? Depois de Coríntios, Gálatas. Então vamos lá para frente. Aleluia. Capítulo de número 5, versículo de número 21. Aleluia, grande é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 21. Diz assim. Vamos pegar versículo 19 em diante, para poder entender. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando agora para outra igreja, para a igreja dos Gálatas. E a igreja do Gálatas está recebendo um ensinamento que é o seguinte: a bebida é a obra da carne. Quem bebe, bebe pela vontade da carne, não bebe pela vontade do Espírito, porque o Espírito, nós tem sede e fome de Deus.
e não sede fome de cachaça, e não sede fome de bebida alcoólica. Quem tem prazer na bebida alcoólica é a nossa carne. E aí a Bíblia fala: fazei, pois, morrer a vossa carne, o vosso corpo, aleluia, para que o vosso espírito possa viver. Aleluia. Então, irmão, pastor, eu vou brigar porque eu quero um bolinho. Você está brigando por causa da sua carne. Você está brigando, você está insistindo porque você não quer negar a tua carne, porque você não quer matar essa vontade, esse desejo que está aflorando no teu corpo. Então, pessoas que estão nessas circunstâncias estão longe do Espírito, estão longe da comunhão com Deus, estão longe da presença do Senhor. E não deve ser assim para comigo e para com você, não deve ser assim para com a igreja do Senhor Jesus. Então Paulo, mais uma vez, Paulo está colocando ali o seu entendimento, a sua teologia, como ele está, aleluia, fundamentando a igreja com respeito à bebida, com respeito ao álcool, tá bom? Então agora nós vamos para Efésios capítulo de número 5, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Aqui no meu relógio falta ainda 4 minutos para 1 hora de estudo, aleluia, então ainda tem 4 minutos ainda, hein? Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo de número 5, versículo de número 18, Paulo diz pelo Espírito Santo: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, Jesus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não vos embriagueis com vinho, porque o vinho traz briga, traz contenda, traz dissolução, traz blasfêmia, traz, aleluia, complicações para a vida do homem, para a vida da mulher. Pelo contrário, se você quer ser cheio, se você quer se embriagar, se embriague do Espírito Santo. Aí você pode dançar, você pode pular, você pode subir, descer, fazer aviãozinho, faz o que você quiser, é do Espírito, está na presença do Senhor, é bênção dos céus. Mas o bêbado, aí não, glória a Deus. Tem o irmão Benihim, ele escreveu assim, que o pai dele falava assim para ele e para a irmã dele: quando você vê um bêbado na rua, você passa para o outro lado da rua. Aí ele pensou assim: mas como que eu vou conhecer um bêbado? Como que eu e minha irmã, nós somos crianças, e nós vamos saber que a pessoa está bêbada? Pelo seu comportamento, que o bêbado ele vem costurando a rua. Aí a igreja já fala assim: ali tem um bêbado, vamos para o outro lado. A pessoa vê que ele está cheio da cachaça, está cheio do álcool, pela sua manifestação. Então quando você vê o irmão também manifestado na presença da graça do Senhor, você fala assim: está cheio do Espírito Santo, aleluia, está cheio da graça do Senhor. Por quê? Porque você sabe que ele está cheio da cachaça, porque está cruzando as pernas, e você sabe que ele está cheio do Espírito, porque está dançando na presença do Senhor, está pulando na presença de Deus. Então, aleluia, nós sabemos como, aleluia, distinguir um do outro, como a palavra do Senhor está falando aqui: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Amém, irmãos amados? Glória a Deus. Deu para convencer, aleluia, os irmãos que talvez ainda, aleluia, tomem um golinho, glórias a Deus. Deu para convencer em nome do Senhor Jesus? Deu para falar assim: este ano, se nos anos passados eu tomei, esse ano eu não vou tomar. Esse ano eu vou fazer um propósito com Deus: não tocarei na bebida alcoólica, não beberei vinho. Pode chegar meu amigo, pode chegar meu parente, pode chegar minha mãe, meu pai, meus parentes, tudinho, eu falo assim: me traz um dog que para mim é melhor, traz para mim uma coca que está tudo bem, traz um suco, mas você vai beber suco? Todo mundo festejoso vai tomar suco? Eu vou dançar, eu vou pular, eu vou brincar, mas eu vou tomar suco, pronto, e acabou. Amém? Devemos tomarmos posição. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes o crente ele não quer ser quadrado, ele não quer apresentar a sua fé, aí ele vai e se deixa levar, ele passa a tomar
a bebida alcoólica só para os parentes não falar mal. Mas Jesus Cristo, ele disse assim: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante dos anjos do meu Pai. Diante dos anjos de Deus e diante do meu Pai. Amém, irmãos amados? Amém. Salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não entendo por que a vida insiste em me levar por caminhos que só me trazem sofrimento, dor e agonia, caminhos estes que eu não escolhi traçar, caminhos estes que só me fazem chorar. Minha vida é assim, é tão difícil suportar. Vivo nos becos das favelas, portando pistolas e fuzis. Há quanto tempo eu não sei o que é dormir, escravo da droga, tendo que fugir para viver e que me esconder para não morrer. Minha vida é assim. Não suporto mais ver minha mãe chorando em desespero, aguardando a qualquer momento a notícia que eu morri. Preencho o vazio que existe no meu coração, arrebenta as grades da prisão, me tira daqui. Uma página em branco, Deus é o que eu quero ser. Escreve a minha história, me ajuda a vencer. Deus, estende a tua mão e me levanta deste chão e escreve a minha vida outra vez. Apenas um jovem tendo que suportar tamanho preconceito. A sociedade diz que já não tem mais jeito pra mim. Não tenho alegria, a palavra tristeza resume minha vida, onde deixei o meu coração. Minha esperança foi levada pelo vento e com ela foram juntos os meus sentimentos. Eu preciso de alguém que me estenda a mão. Guerreiro do tráfico, pra muitos eu não passo de um viciado. Sei que roubo, sei que às vezes até durmo armado, mas sei que Deus tem outra opção. O sonho da minha vida é poder um dia construir uma família e poder andar de cabeça erguida, ser tratado como